Eu costumo dizer, eu gosto de comparar a música com língua, porque música é uma forma também de linguagem, só que é a linguagem musical é a única diferença. Inclusive, para quem já estudou um pouco mais a fundo sobre jazz, por exemplo, a gente tem uma coisa chamada de conversação, que você fica conversando com o seu parceiro, com quem você estiver tocando, com quem você estiver improvisando. Se vocês repararem, é um dos estilos que eu mais gosto, jazz. Se vocês verem dois músicos tocando, principalmente na parte da improvisação, eles estão praticamente conversando. Existem algumas técnicas para isso. E música, muitos de vocês talvez já devam ter ouvido falar que música também é uma conversa, é uma conversação. Só que o que acontece? As pessoas acham que isso não é de forma literal, acham que é algo, é uma conversação, porque a música... Não, realmente é uma forma de linguagem mesmo, música, literalmente. Então é importante a gente entender isso, porque se vocês entendem que música é uma conversação, isso facilita muito na hora de vocês estarem tocando. Então, cada parte da música vai ser, cada linguagem vai ser como se fosse uma língua mesmo diferente. Assim como a gente estuda pouco aqui no Brasil, tem muito pouco isso, fora do país tem mais, mas aqui no Brasil a gente estuda o português, que a gente aprende na escola, que é a nossa língua mãe, nossa língua que a gente tem primária. Mas também, normalmente, a gente estuda na escola o quê? Inglês, que seria uma segunda língua, estuda espanhol, que é o que tem mais a cultura aqui no Brasil. Apesar das escolas não ensinar muita coisa focada em línguas, mas a gente tem isso na grade curricular. Dentro da música, também é a mesma coisa. A gente começa normalmente estudando pela cifra. Por quê? A cifra é uma das linguagens mais comuns e que a gente tem mais acesso, é mais fácil de aprender. Então, por isso que a gente começa estudando normalmente a cifra. Mas não existe só a cifra, existe também a tablatura, que é exatamente o que eu vou estar explicando para vocês, que vai fazer parte desse módulo, desse desafio, que seria como se fosse uma segunda linguagem, uma segunda forma de notação, de vocês escrever e também ler e conseguir tocar no instrumento de vocês. Existe também uma terceira linguagem, que seria a partitura, que também vamos ter um módulo só sobre partitura, que eu já estou gravando, que vai ser um módulo um pouco maior, e a partitura eu comparo ela mais ou menos como o inglês, que é uma língua universal, que todo mundo precisa estudar. Em uma orquestra, tem vários instrumentos que acabam tocando, mas normalmente qual que é a linguagem que normalmente as pessoas adotam no coral ou também numa orquestra? Normalmente a partitura, porque ela é a linguagem mais completa de todas as outras, mas não quer dizer que as outras também não tenham a sua importância. Também vai ter em cada caso, depende do que você vai tocar, vai ser o tipo de notação que vocês vão estar utilizando, ou o tipo de linguagem dentro da música. Então a gente já estudou cifras lá no começo, agora na aula de hoje eu vou estar explicando para vocês tudo sobre tablatura, que é uma segunda forma de leitura pro violão. Essa notação, ela serve somente para instrumentos de cordas, não vai funcionar para outros tipos de instrumento, por exemplo, para teclado, para piano, para trombone, para trompete, não vai servir. Assim como a cifra também, normalmente a gente usa só para instrumentos harmônicos, como violão, como teclado, para instrumentos que eles são, que tem a possibilidade de vocês fazerem acordes. Quando são instrumentos como trompete, por exemplo, sax, flauta, que são instrumentos melódicos, não é muito usual. Por quê? Eles não fazem acorde no instrumento, não tem como você tocar mais de uma nota simultaneamente nesses instrumentos melódicos. Então, por conta disso, normalmente eles utilizam a partitura. Então, existem várias formas de linguagem. Qual é a melhor? Saber todas. Por isso que eu vou ensinar dentro do curso para vocês, tanto cifra, que praticamente todos vocês já aprenderam, tablatura, que vai ser a aula de hoje, e partitura também. E tem a terceira forma, a quarta forma, que não seria uma linguagem, mas sim uma forma de tocar, que seria o ouvido também, que a gente já tem um módulo. Então, essas são as 4 principais formas de todo violonista tocar. Se vocês souberem essas 4 formas, com certeza ninguém vai ter dificuldade na hora de estar tocando. Inclusive, desde que vocês adquiriram o curso, eu falei para vocês que a ideia desse curso era tornar vocês músicos preparados, independentes, para tocar em qualquer grupo de louvor. Eu, inclusive, já fui convidado para tocar em vários lugares, justamente por eu ser um músico mais completo, por eu saber ler cifra, por eu saber ler partitura, por eu saber ler tablatura, por eu saber tocar de ouvido, porque isso é muito raro. Não quer dizer que você precisa ser um expert em todas essas linguagens. Vocês vão ver que, nossa, dá muito pano para manga, dá para estudar uma vida inteira uma dessas linguagens apenas, porque é muita coisa que a gente tem para poder estar estudando, aprendendo e se aprofundando. Mas se vocês souberem pelo menos o básico de cada uma dessas linguagens, vocês já vão estar se diferenciando de muitas pessoas.
só mostrando a aplicação de cada uma delas para vocês entenderem, antes da gente estar entrando na parte prática aqui da tablatura mesmo. A cifra, ela é muito prática, porque para tocar acordes, para acompanhar um hino, vocês abrem qualquer cifra, qualquer site de cifras, ou pega as cifras que a gente tem aqui no canal, que a gente monta também, ou pega songbooks, vocês encontram muita coisa, muito material na internet de cifra. Então é uma linguagem muito mais prática, muito mais dinâmica e muito mais direta ao ponto. Então, preciso tirar um hino que eu não sei em cima da hora, abre uma cifrinha ali, vocês conseguem tocar tranquilamente. É o que mais tem na internet, que vocês mais vão encontrar, é a cifra. Essa é a vantagem dela, porque você bate o olho, enxerga o acorde e já consegue sair tocando bem mais fácil. Por isso que normalmente a gente começa pela cifra, porque é algo que vocês vão encontrar mais hinos para poder estar tocando. Segunda linguagem é a linguagem de tablatura, que nada mais é, para quem não sabe o que são as tablaturas, do que aqueles números que aparecem para vocês estarem tocando. Vou dar um exemplo aqui, de algumas tablaturas para vocês estarem vendo. Isso aqui é uma tablatura, tá vendo? Então, os números. Esse aqui é o hino O Rei Está Voltando. Isso aqui é uma tablatura, para vocês terem uma ideia. Isso aqui também é uma tablatura, do hino Conversão, por exemplo. Isso aqui é uma tablatura do hino A Mensagem da Cruz, tá vendo? São esses números que está aparecendo aí na tela, que vai ser as tablaturas. Por que é importante vocês também saberem as tablaturas? Nada mais é as tablaturas do que o quê? O que seria essas tablaturas? Nada mais é do que a forma de notação para melodia, para vocês tocarem no violão, só que de forma direta. Por isso que eu falei para vocês que só funciona, só serve para instrumentos de corda. Então, violão, cavaquinho, viola, baixo, vai ter a tablatura. Para teclado, para piano, não vai existir essa forma de notação. A vantagem de vocês saberem tablatura é que vocês também vão encontrar muita coisa, muito material dessa forma, em tablatura. E o que normalmente as pessoas usam de notação na tablatura? Normalmente é utilizado para a gente fazer solo ou algum riff, alguma melodia. Para quem não sabe, o nome do nosso canal é Melodias e Riffs. O que seria melodias e o que seria riffs? Nada mais é do que melodia, você tocar uma nota de cada vez. Por exemplo, se eu for tocar o hino Conversão, isso aqui é melodia. Isso aqui é melodia, eu estou fazendo como se eu estivesse cantando o hino, seguindo a melodia. Ou um solo também, se eu tocar, por exemplo, o solo do Pra Quê, do Voz da Verdade, muitos de vocês devem conhecer. Isso aqui é uma melodia também, é um solo, mas é uma melodia. Quando que eu defino o que é melodia e o que é harmonia? A harmonia é quando eu toco um conjunto de notas, por exemplo, um dó maior. Assim, isso aqui vai ser harmonia. Antes de você sentar, você manda para mim o PDF com as técnicas e a linguagem, leitura de tablatura. Então, como que funciona? Quando eu toco um conjunto de dedos, isso aqui é harmonia, porque eu estou tocando várias notas ao mesmo tempo. Por isso que eu falei que só instrumentos harmônicos que lê cifra. Trompete, por exemplo, sax, esses instrumentos melódicos, eles não conseguem tocar mais de uma nota ao mesmo tempo, eles têm que tocar nota por nota. Então, isso aqui é harmonia e melodia quando eu toco uma nota de cada vez. Isso aqui vai ser a parte melódica. Quando vocês vê, por exemplo, clássicos, vou dar um exemplo aqui, não cristão, mas que todos vocês conhecem esses solos. Por exemplo, isso aqui seria duas notas ao mesmo tempo, mas ainda entra como melodia. No sertanejo raiz, usa muito, por exemplo, Menino da Porteira, que é isso aqui, ó. Tá vendo que eu tô tocando dois dedos de uma vez, ó? Ainda assim vai ser melodia, eu tô tocando duas notas, mas ele soa como um solo, por isso que é diferente melodia com harmonia. Na tablatura, vocês vão poder tirar esses solos, e existem vários
hinos que tem solo, que tem algum trecho que dá para ser tocado desse jeito. Por isso que é importante vocês também saberem ler tablatura. Porque lembra que eu falei sobre a questão de ser um músico completo? Se você só sabe fazer base, você é um músico incompleto. Porque, tô tocando a base, tá? Você tocar o hino certinho. Aí o hino vai ter um solo, vai ter uma introdução. Aí você não sabe exatamente como que faz essa introdução, já vai complicar. Então aí é legal vocês também aprender a fazer a parte do solo, a parte da introdução, e vocês vão encontrar mais facilmente com as tablaturas essa parte, tá bom? E a terceira linguagem que existe é a partitura. A partitura, ela é a linguagem universal, como eu disse para vocês, e ela pode ser notado, pode ser escrito, tanto a parte harmônica, que são os acordes, quanto a parte melódica, que seria os solos. Dá para fazer a parte de base também, escrita em tablatura? Também dá, que é o que a gente vai estar estudando aqui hoje. Só que o que acontece? Normalmente, o pessoal vai escrever a parte de tablatura quando tiver algum dedilhado. Porque como que eu faço essa anotação se o hino for, por exemplo, aquele hino da Gabriela Rocha, que vocês gostam bastante? Como que eu faço essa anotação, que é exatamente esse dedilhado que você tem que fazer? Não tem como. Se eu colocar simplesmente Dó e Lá menor, você vai olhar aquilo, vai olhar um Dó e vai olhar um Lá menor e vai falar, beleza, mas agora como que eu faço para mim tocar isso? Como que eu faço para mim conseguir fazer a batida ou dedilhado? Não sei exatamente qual vai ser. Então, por isso que entra essa questão que eu falei para vocês, da tablatura, da importância de vocês saberem ler a tablatura também. Ela vai fazer muita diferença na vida de vocês, tá bom? Então, só recapitulando aqui, como eu tinha dito para vocês, existem vários tipos de notações. Primeira delas, cifra, que a gente usa muito no violão. Segunda delas vai ser a segunda delas vai ser a leitura de tablatura, que é o que a gente vai estudar. Terceira delas é a partitura, que a gente vai estudar, que ainda está saindo esse módulo, que ele é bem grande. E quarta forma, que daí não seria uma linguagem, mas sim uma forma de tocar, que seria o ouvido, que também dá para vocês estarem estudando, treinando tranquilamente, tá bom? Então,